Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo. Seja bem-vindo mais um dia que Deus nos preparou. E vamos aqui tratar do assunto do Evangelho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar aí nos acompanhando. Receba que hoje é o melhor dia da sua vida. Você que é um abençoado, você que tem o nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E saiba você que foi o próprio Deus que escreveu o seu nome no livro da vida. E dali ninguém pode tirar. Até Ele mesmo, Ele já disse que não tem arrependimento. Porque Deus não se arrepende, não é isso? Deus não tem sentimentos humanos para se arrepender daquilo que faz. Ele escreveu o seu nome no livro da vida e dali nunca mais vai tirar. Seja bem-vindo aí, por favor. E eu te peço também mais uma vez que você compartilhe a mensagem que você vai ouvir hoje. A mensagem será: há injustiça da parte de Deus? É uma pergunta, não é isso? Mas antes eu gostaria também de pedir a você que se inscrevesse aí no nosso canal do YouTube, porque, olha, abençoados, o nosso trabalho aqui, o que nós esperamos desse trabalho? É que a palavra corra e seja glorificada, que o Evangelho da graça de Deus corra e seja conhecido dos nossos irmãos que estão lá na religião, dos nossos irmãos que estão debaixo do erro, lá da mentira. E muitas das vezes, eu penso até que quase todas as vezes, estão sendo enganados por falta do conhecimento. E como esse conhecimento chegou até nós, não que nós somos melhores do que ninguém, não é isso, abençoado. Nós somos filhos da mesma maneira. O preço que Cristo pagou por mim é exatamente o mesmo preço que pagou por aquele irmão que está lá na religião. O amor que ele tem por aquele filho dele que está lá na macumba, cortando o pescoço de galinha, fazendo despacho, é o mesmo amor que ele tem por você que já conhece o Evangelho. A diferença é que ele ainda não conheceu, não chegou no ouvido dele, na mente dele, essa verdade. Porque quando chegar, nós declaramos que vai se manifestar na vida dele a mesma coisa que se manifestou na nossa. Livres, somos livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, por falta de conhecimento, então os abençoados vivem a vida fazendo coisas que não é para fazer. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, são filhos, mas por falta de conhecimento, vivem como se fosse escravo. E a nossa posição não é essa. A nossa posição diante de Deus é uma posição de filho, que Ele mesmo nos colocou, Ele mesmo nos escolheu. E o abençoado, para saber dessas coisas, é necessário que nós falamos, que a palavra os alcance e Deus ilumina os olhos do entendimento e esse filho é liberto. Para isso que nós pedimos a você, contamos que você compartilhe a mensagem. Se por acaso você ainda não se inscreveu no nosso grupo aí do YouTube, por favor, faça pelo mesmo motivo, pela mesma razão, para que a palavra corra e seja glorificada. E antes aqui de começar, eu gostaria aqui de pedir desculpa a alguns abençoados, a todos, porque nós anunciamos a data de hoje como dia 13. E hoje não é dia 13, hoje é dia 6. Houve aqui um erro nosso, da nossa carne, nos desculpe, mas dia 13, domingo que vem, estaremos com um outro tema. O tema de hoje é esse aqui que Deus colocou na nossa mente e que nós vamos tratar aqui. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo, que está nos acompanhando. Temos visto aqui bastante nomes, não é isso? E muito obrigado pela sua paciência, porque você entende o que você está ouvindo é a voz do seu Pai. Receba que o que você vai ouvir aqui hoje vai fazer mudanças tão grandes na sua vida, para melhor, que vai mudar a sua maneira de se comportar e cada vez melhor nos comportamos como filhos. Então vamos aqui ao tema de hoje, que se chama a injustiça da parte de Deus? É uma pergunta, porque devido aos acontecimentos, às tragédias que acontecem no mundo, principalmente, essas pandemias que estão por aí, muitas pessoas se perguntam: isso não é injustiça? Será que Deus está sendo justo em deixar que aconteça isso com fulano? Olha aquele morro lá que choveu e a água desceu e morreu muita gente, como aconteceu aqui no nosso estado. Para você que é fora aqui do Rio de Janeiro, choveu uns dias desse aí, o morro desceu e morreu uma família quase toda, morreu quase todos ali, e muitos outros que acontece isso. E as pessoas ficam perguntando:
Isso não seria uma injustiça da parte de Deus? Essas pessoas estão morrendo? Por isso nós vamos tratar aqui desse tema hoje, que se diz a injustiça da parte de Deus. Então vamos ler aqui o Evangelho, porque, olha pessoal, nós não temos resposta para nada, a não ser o Evangelho da graça de Deus. Tudo que nós procuramos aqui responder é dentro do Evangelho da graça de Deus. Quando eu não sei a resposta, eu digo, olha, isso eu não sei, vou pesquisar, vou procurar dentro do Evangelho para crescer junto com o abençoado. Mas isso aqui Deus já me mostrou aqui no meu entendimento, eu gostaria de repartir com o abençoado. Se o abençoado já sabe, vamos crescer junto, não é isso? Então vamos lá. Romanos, carta que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo que Deus levantou para todos os gentios, escreveu à igreja de Roma, no capítulo 9, no versículo 14. Eu aconselho os abençoados a ler depois todo o capítulo, que é um capítulo muito interessante. Mas nós vamos falar aqui a respeito do versículo 14, por enquanto. Depois vamos ler outros versículos. Diz assim, ó, que diremos, pois? O que nós vamos falar a respeito dessas coisas que estão acontecendo, dessas coisas que nós já vimos acontecer e que ainda vão acontecer aqui nessa terra? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Será que Deus está sendo injusto em deixar que essas coisas aconteçam, em permitir e até fazer com que essas coisas aconteçam? Será que a injustiça da parte de Deus? Aí o Evangelho responde, não é isso? No mesmo versículo, de maneira nenhuma. Veja que o apóstolo Paulo ele é bem claro, de maneira nenhuma. Então veja, abençoados, que uma pergunta feita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. Ele fez essa pergunta à igreja de Roma porque havia lá um certo questionamento sobre um certo assunto que ele trata aqui nesse capítulo, e ele mesmo respondeu, a injustiça da parte de Deus, e ele diz, de maneira nenhuma. E veja bem, essa pergunta foi feita e respondida pelo apóstolo Paulo, porque somente ele, o apóstolo Paulo, tinha tal conhecimento. Se essa pergunta fosse feita lá aos apóstolos da circuncisão, Pedro, Tiago e João, talvez ou até com certeza a resposta não seria essa de maneira nenhuma. Mas, e veja bem, abençoados, veja bem uma coisa bem séria que nós vamos aqui te falar. Em nenhum momento da humanidade, desde que Deus criou o homem até os dias de hoje, pode alguém encontrar injustiça da parte de Deus. Você pode olhar, você pode procurar, pode pensar, mas você não vai achar de maneira nenhuma injustiça da parte de Deus. Por quê? Porque o Evangelho diz assim, ó, de maneira nenhuma. Então não existe maneira. Então isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui não é o poder de Deus, como está escrito, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está bem claro aqui no verso 14. A injustiça da parte de Deus, ele diz, de maneira nenhuma. Mesmo abençoado, veja bem, mesmo lá no passado, se você ler lá o Antigo Testamento, lá o tempo da lei, Deus matou a muitos. Se você for ler lá, eu recebi esse verso aqui de um abençoado, 1 Samuel, o abençoado da semana passada, questionando algumas coisas que nós estamos falando, ele me mandou esse verso, 1 Samuel 15:3. Porque Deus matou a muitos, ordenou a destruição de muitos lugares. Você lembra do dilúvio? Quantas pessoas que Deus matou ali? Morreu muitos e muitos ali. Vamos ler aqui um versinho aqui. 1 Samuel 15, versículo 3. Diz assim, olha bem como que Deus é justo. Vai, pôr no versículo 2 primeiro. Assim diz o Senhor, para ficar bem claro que isso aqui foi uma ordem de Deus que ele deu ao rei Isaú, através do profeta Samuel. Ele disse assim, ó, assim diz o Senhor, palavra do nosso Deus, diz o Senhor, dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Quando o povo saiu do Egito, esse rei aqui, Amaleque, se pôs contra o povo de Israel. No versículo 3, olha o que Deus mandou fazer contra esse reino. Vai, olha só, vai, olha que Deus justo. Vai, pois agora, e fere a Amaleque. E destrói totalmente tudo. Totalmente tudo. O que tiver. E não lhes perdoes, não tem perdão. É para destruir. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos
até os de peito. Até aqueles que estavam no peito da mãe ali mamando, diz aqui a ordem de Deus ao rei é para matar a todos, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. A ordem de Deus aqui, esse verso aqui foi a abençoada que me mandou, falando sobre a justiça de Deus, não é isso? A ordem de Deus era para matar tudo, exterminar, acabar, extinguir de uma vez por todas, não deixar nada, até as crianças de peito que estivessem mamando. Olha, veja bem, e a Bíblia fala, não há injustiça de Deus de maneira nenhuma. E você lê esse verso aqui. Olha, houve um homem, vamos continuar aqui para nós podermos entender isso. Houve um homem na Bíblia, que questionou a justiça de Deus. Vamos aqui a Jó. Jó, capítulo 37, no verso 24, 37 e 24. Olha só. Por isso, o temem os homens. Ele não respeita, falando Jó aqui, falando a respeito de Deus, porque que os homens respeitavam a Deus. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Jó, esse homem bem conhecido nosso, temente a Deus, ele disse aqui que Deus não respeitava a sabedoria que estava no coração do homem. Ele disse que Deus não respeitava a inteligência dos homens. E hoje em dia, se você olhar, você vê aí, existem pessoas, existem homens que são assim praticamente gênios, são abençoados, que são bacharel de teologia, são doutores de ciências humanas, conhecem coisas, são cientistas maravilhosos. Imagina você, esses abençoados aí que descobriram essa vacina para essa pandemia. Como é que esses abençoados são inteligentes? E Deus, e Jó ali questionou a Deus, que Deus não respeita essa inteligência. Então, que veja aqui no versículo 4, 38 e 4, qual foi a resposta de Deus a Jó. Jó, capítulo 38, versículo 4 até o 6. Ele disse assim: onde estava tu, Jó? Deus questionando a Jó, falando a Jó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Olha que classe de pergunta que Deus fez a Jó. Onde que você estava, Jó? Já que você está questionando que eu não respeito a inteligência do homem, diga para mim aonde que você estava quando eu fundava a terra. E mais, faze-me saber se tens inteligência. Olha, que coisa, não é isso? Quem lhes pôs as medidas da terra, não é isso? Se tu sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem tirou as medidas da terra? A circunferência, o peso, a largura, a altura? Quem foi que fez isso, Jó? E Jó não sabia. E o versículo 6, ele diz assim: sobre que estão fundadas as suas bases? Aonde está fundada a base da terra? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? O homem, por mais inteligente que ele saiba, por mais que ele estude, por mais que ele pesquise, ele nunca vai conseguir descobrir, pela sua inteligência, responder essas perguntas que Deus fez a Jó. Ele diz, aconteceu isso, aconteceu aquilo, faz suposições, estudos, mas não sabe a resposta. E no versículo 21, Deus responde a Jó essas perguntas que Jó não sabia, e homem nenhum com a ciência natural é capaz de responder. Quem foi que colocou a pedra fundamental da terra? Qual é a largura da terra? E onde está fundada a terra? Isso ninguém sabe. Homem nenhum pode falar assim com certeza. E no versículo 21, Deus responde dizendo: de certo, tu, Jó, tu sabes, porque já então eras nascido. Olha, aí que a cabeça de Jó embolou mais ainda, assim como embola a cabeça dos nossos irmãos da religião, quando nós falamos que eles já eram nascidos desde antes da fundação do mundo. Quando nós falamos para esses abençoados que eles são predestinados. Olha o que acontece. E porque grande é o número dos seus dias. Jó já o sabia, mas por ele estar dentro de um corpo de carne, ele não sabia. Assim como acontece com os nossos irmãos da religião. Eles sabem essa resposta, porque eles estavam lá antes da fundação do mundo. Todo filho de Deus estava lá com Deus antes da fundação do mundo. Mas não tem esse conhecimento por causa desse corpo de carne. Agora, o que aconteceu com Jó, veja bem, essa falta de conhecimento de Jó, é o mesmo que acontece com a religião hoje. É a mesma coisa. Falta o conhecimento. A religião, qualquer religioso, não
tem conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Quando falamos do Evangelho, eles misturam Marcos, Lucas, João, e diz que Apocalipse também é Evangelho, e dividem de maneira errada, não tem conhecimento. É a mesma coisa que acontecia lá com Jó. Jó não sabia nada de nada e estava questionando a Deus. Hoje, quando nós falamos aí com a religião, olha, você é um predestinado, foi Deus que te predestinou. Por falta de conhecimento, o que acontece? Não, isso aí não existe. Falta o conhecimento. Jó não tinha conhecimento de Deus, então ele questionou a justiça de Deus. A religião, hoje a religião, não conhece o Evangelho. Não existe o simples fato de você ser um religioso é porque você não conhece o Evangelho. Porque o Evangelho é contra a religião. A religião está para lá, o Evangelho está para cá. Estamos na contramão da religião. Quando a religião diz que você pode se perder, o Evangelho garante que Deus, que Cristo, já te salvou e que você não pode se perder de maneira nenhuma. Quando o Evangelho diz que Deus nos predestinou, veja bem, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, diz que antes da fundação, vamos ler aqui, esse verso aqui é um verso muito importante. Vamos lá, a Efésios capítulo 1, nós sempre lemos esse verso aqui, a palavra do nosso Pai, que é algo assim muito, muito importante. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que diz assim, ó, como também, falando de Deus, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus te escolheu, abençoados. Não foi quando você aceitou Jesus, não foi quando você se batizou nas águas, quando você resolveu ser uma boa pessoa, ser fiel no seu casamento, não parar de beber, parar de fumar. Não foi isso não, abençoado. Deus te escolheu como filho antes de você chegar nesse corpo de carne, quando você ainda era só o Espírito, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. No versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o querer de sua vontade, segundo o beneplácito do seu querer. Deus quis. A religião diz que seria uma injustiça de Deus. Olha o que é a religião. O Evangelho diz que Deus predestinou, nós acabamos de ler. Agora a religião diz que seria uma injustiça de Deus escolher uns para serem salvos e escolher outro para não serem salvos, para serem perdidos. Deus seria injusto, seria uma injustiça de Deus escolher você e não escolher aquele lá. Deus não quis aquele. Não, Deus não é injusto. E veja bem, ensina aí que existe um tal de livre-arbítrio para com Deus. Esse Deus da religião, pessoal, eu penso que é um Deus muito fraquinho, que depende de mim. Imagina um Deus que criou a terra, criou os céus, criou tudo que existe, que comanda esse mecanismo da natureza, que nada falha, tudo trabalha em harmonia, em conjunto certinho. Depender de mim, depender de uma posição que eu tome. Se eu aceitar a Jesus como Salvador, então ele vai e escreve meu nome lá no livro da vida. Se eu sair, ele vai lá e apaga. Deus está à mercê de mim? Não, pessoal. Deus, não há injustiça da parte de Deus. Ele escolheu você, independente de qualquer coisa, e não vai mudar. Olha, vamos ler aqui uns versos aqui, vamos aqui adiantar. Romanos capítulo 9, eu gostaria que você pegue a sua Bíblia e acompanhe, porque aqui é que está a explicação exata que não há injustiça da parte de Deus, que nunca houve. Aqui o Evangelho explica, através do apóstolo Paulo, por que Deus nunca foi, nunca será injusto. Exatamente porque ele disse aqui, ó, Romanos capítulo 9, no versículo 20. Vamos começar no versículo 20, que diz assim, mas o homem, estamos aí? Mas o homem, a religião, o sistema religioso, quem és tu? Quem és tu, homem? Quem és tu que estudou muito, não é isso? Quem és tu que a Deus replicas? Quem é você para questionar com Deus? Quem é você para dizer que Deus está errado? Para dizer que Deus não deveria fazer isso, ou que deveria fazer de outra maneira? Quem és tu para dizer que não está certo, que Deus é injusto? Quem és tu? Porventura, olha a pergunta, que classe de pergunta que fez o apóstolo Paulo. Porventura, a coisa formada, aquilo que foi formado por Deus, diria o que formou, por que tu me fizestes assim, Deus? Por que eu tenho o cabelo assim? Por que eu tenho essa altura? Por que? Será que poderia isso? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus, o próprio Deus, formou o homem do pó da terra.
Deus formou o homem, esse corpo de barro aqui, do pó da terra. Poderia Adão, pense você, poderia Adão, já que ele foi o primeiro, poderia Adão questionar a Deus: Deus, por que você me fez assim? Por que eu sou assim? Já que eu sou o primeiro e você é a matriz de milhares e de milhões, então vamos dar uma melhorada nesse negócio aqui, né? Bota um pouquinho de cabelo aqui, os dedos aqui tem 10, né? Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Será que Adão poderia fazer isso, abençoado? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Por quê? Veja o versículo 21. Por que não poderia? Diz assim, ó, versículo 21. Romanos, capítulo 9, versículo 21. Ou não tem, olha só, ou não tem o olheiro, que era Deus, aqui, estamos falando de Deus, não coloque outro personagem aqui, porque o trato do evangelho é com Deus. O negócio aqui é Deus. Ou não tem o olheiro, Deus, poder sobre o barro. E qual barro ele está falando? Sobre o homem que Deus formou. Ou não tem o olheiro poder sobre o homem para da mesma massa. Que massa é essa? Da sua vontade, da vontade de Deus. Deus, ele teve a vontade, ele fez, não é isso? Da sua vontade, fazer um vaso, um homem, para salvar, e fazer outro para desonra, para não ser salvo. Você que está me ouvindo, pense aí. Será que Deus, ele sendo Deus, quando ele fez o homem, quando ele sendo o olheiro, ele lá com a ideia dele lá, ele poderia fazer um para honra e o outro para desonra? Ele poderia ter feito um para salvar e o outro para se perder? Veja o versículo 22. E que direis? O que você vai dizer? Qual é a sua explicação para você que não concorda com isso? Se Deus querendo... O que está escrito aí? Deus querendo, Deus quis abençoá-lo. Isso aqui que é o problema da religião. Deus quis mostrar a sua ira. Olha aqui, para você que... Não, Deus não é injusto para fazer uma coisa dessa. Olha, mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Olha, não é injustiça, é poder de Deus. Quando você vê essas coisas acontecendo, isso não quer dizer que seja uma injustiça de Deus. Não, isso é poder de Deus. Deus dando a conhecer o seu poder. Por mais terrível que seja, suportou com muita paciência, os vasos da ira. Não os filhos, mas os vasos da ira. Preparados para quê? Para quê que diz aqui o Evangelho? Aqui em Romanos, né, nós lemos aqui Romanos capítulo 9, no versículo 22, para que Deus preparou os vasos de ira? Para quê? Para um dia aceitar Jesus e se salvar? Para um dia se arrepender dos seus pecados e se tornarem filhos de Deus? Não é isso que está escrito, abençoado. Não, os vasos de ira, os vasos que não são de misericórdia, foram preparados por Deus. Veja bem, não é pelo homem, não é pelo pastor, não é pelo Papa, não é pelo Pai de Santo, mas pelo próprio Deus, o olheiro que criou todas as coisas, preparados para a perdição. E isso não é injustiça de Deus, isso é poder de Deus. Ele queria demonstrar o seu poder e para isso preparou os vasos de perdição, aqueles que não são salvos e nunca serão. Por quê? Porque foram preparados, abençoados, para a perdição. Da mesma maneira, você nunca vai se perder. Sabe por quê? Porque você foi preparado para a salvação. Deus te criou para filho. E você nunca vai se perder. Porque foi preparado para isso pelo próprio Deus, pelo próprio olheiro. O versículo 23. Para que também, agora aqui é o nosso caso. Para que também, da mesma maneira, ou seja, do mesmo modo, na mesma vontade que ele preparou para a perdição, da mesma maneira, desse a conhecer as riquezas da sua glória, da glória de Deus, nos vasos de misericórdia, nos filhos, naqueles que são salvos. Foi para isso que você foi preparado. 2 vasos. Deus, olha, não é injustiça de Deus. Pense bem, abençoado, não há justiça de Deus. Deus preparou o vaso de ira para a perdição, para mostrar o seu poder. E preparou os vasos de misericórdia para mostrar a salvação, demonstrar o seu poder. Aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 27, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo em outra carta.
aos quais Deus quis, falando dos filhos, desses vasos de salvação, Deus quis, os vasos de honra, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, pessoal, para isso que nós somos preparados para a salvação, conhecer a esperança da glória. E aqueles que não são filhos foram preparados da mesma maneira por Deus para a perdição. Isso não é injustiça, isso é poder de Deus. Deus quis fazer assim. E veja bem, que para a glória, Deus, o olheiro, já dantes preparou. Isso não foi quando o papai e a mamãe lá tiveram relacionamento. Não, isso já vem desde antes. Ó. Romanos capítulo 8, vamos ler aqui. Ó. Romanos capítulo 8, no versículo 30. Olha o que diz aqui. Quando que foram preparados aí? Diz assim, ó, versículo 8, 30. E aos que predestinou, nós lemos aqui, quem foi predestinado foram os filhos, não é isso? E a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou, desde antes da fundação do mundo. Não há injustiça da parte de Deus, abençoados. Não há injustiça. É o poder, é a vontade de Deus se manifestando. Aqueles para a perdição e nós para a salvação. E isso foi a vontade de Deus. Justiça de Deus. Agora, a religião, veja bem, a religião que é um caso sério. Essa religião, se o mundo não tivesse a religião, com certeza o mundo seria muito melhor. Mas coube a Deus estabelecer essa religião, deixar isso acontecer, né? Ele tem os projetos dele. A religião julga a Deus com os sentimentos da mente humana. Eu tenho certeza que isso acontece comigo, eu tenho certeza que acontece com você. Quando você está vendo aí televisão, que tem a notícia, aí morreu um bebezinho de colo, como o rei lá, Saul fez lá com aquele povo lá que Deus mandou matar até criança de colo. Quando você vê, assim, nossa, que coisa triste, né? Dá até a impressão que é uma injustiça da parte de Deus. Como é que pode Deus deixar morrer, matar, até matar mesmo, né? Uma bala perdida, que muitas vezes acontece aqui no Rio de Janeiro, ainda acontece, é uma criança de colo, e você pensa, não seria justiça de Deus, uma criança tão inocente? Aí fica a pergunta, inocente para quem? Quem é que julga a inocência de uma pessoa? Sou eu, é você? Não é Deus, abençoado. Se aconteceu, se Deus fez assim, é porque Deus sabe, Deus conhece. Ele é Deus, foi Ele que criou, Ele que formou. Foi Ele que formou. Veja aqui em 1 Coríntios, a religião ela trata com sentimentos humanos. Coitado, que pena. Não é que você não vai ficar triste, porque eu fico triste, né? Porque eu trabalhei com um amigo, chegou na segunda-feira, ele não foi trabalhar. Estava uma época de chuva e os colegas ficaram se preocupados. Segunda, terça, quarta, e o nosso amigo não apareceu. Aí um outro lá que era vizinho dele lá chegou com a notícia dizendo que choveu muito, a casa dele caiu, morreu ele, a esposa e uma filha de 5 anos. Aí meu coração se entristeceu, mas eu vou dizer que foi injustiça da parte de Deus? Não, pessoal. Deus, Ele é olheiro, Ele é soberano, Ele trata com essas coisas. E não sabemos o que se passava ali. Deus o sabe, somente Deus o sabe. 1 Coríntios 2,14, olha como é que você tem que julgar. Ora, o homem natural, a mente natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus. A mente natural, pessoal, se você querer julgar Deus, o que Deus fez, o que Deus faz, somente com a mente natural, você não vai compreender. E diz mais, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. Que loucura, o avião caiu, morreu 300 e tantas pessoas. Isso é uma loucura com a mente natural. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É com as coisas de Deus que nós julgamos. E o versículo 15. Mas o que é espiritual, mente de Cristo, discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Versículo 16. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem que conhece Deus? Jó não conhecia. Para dizer para olha Deus, faz assim,
é melhor aqui, melhor ali. Não, isso aqui não está bom, não, Deus. Isso aqui, quem que pode fazer isso? Quem conhece a mente de Deus que possa instruí-lo? Mas nós, veja bem, nós temos o quê? Isso no Espírito. Nós temos a mente de Cristo. Aqui as coisas espirituais. E a mente de Cristo, abençoado, ela se revela de Romanos a Hebreus. Aqui é que está a mente de Cristo. Aqui é que você vai entender as coisas de Deus segundo o Espírito, segundo Deus. Aqui está revelado as coisas de Deus, de Romanos até Hebreus. Se você quiser entender Deus com a sua mente natural, que Deus covarde, hein? Matou aquela criancinha, aquela menininha que estava lá no pátio da escola, estudando lá na hora do recreio, aí veio uma bala de fuzil, pegou na cabeça da menina, que Deus covarde é esse? Aí você vai julgar Deus assim, mas quando você entende, julga com a mente de Cristo, você vai entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Aquela bala foi perdida para nós, para a mente natural. Agora, para Deus, ela não estava perdida. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu sei que isso é muito duro, isso é muito difícil, abençoado, mas é Deus. Deus não é injusto. Não existe injustiça da parte de Deus. Nós procuramos estar bem, procuramos estar tranquilos, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Se você julga a Deus, veja bem, se você julga a Deus com a mente natural, você vai ver injustiça. Com certeza, abençoado. Se você não entender o Evangelho, se você não julgar Deus segundo o Evangelho, você vai ver Deus, vai ver a injustiça de Deus com a sua mente natural. Mas se julgar com o Evangelho, aí o negócio é diferente. Quando julgamos com o Evangelho, você vai ver o poder de Deus, tanto nas coisas boas, quando acontece aquele livramento, e quando acontecem aquelas coisas que aos nossos olhos não parecem ser muito boa e nos deixa assim tristes. Olha, para você ter uma ideia, o homem natural diz que é coincidência. Não? Que sorte que ele deu, né? Quando caiu aquele avião daquele time de futebol, que estava aí por um país aí, 5 minutos antes do avião cair, o abençoado que estava lá na frente foi lá para trás, a parte de trás do avião, o avião quebrou no meio, só morreu quem estava na parte para frente. Será que isso foi coincidência? Foi justiça de Deus? Não, abençoado, isso é o poder de Deus. Deus quis fazer assim. Deus não quis que aquele participasse. E não participou. Porque ele é oleiro. Ele que quebra o vaso, ele quebra o barro do jeito que ele achar melhor. Olha, se você entender o Evangelho, olha, Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim, ó, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é a mente de Cristo. Pois é, não é que vai ser, não é que foi, como alguns estão ensinando, dizendo que não é mais, pois é o poder de Deus para a salvação, aqui ó, da sua mente, para a salvação de todo aquele que crê. Você é um filho e precisa entender o Evangelho para entender que não há injustiça da parte de Deus. Agora, se você querer julgar Deus de outra maneira, com certeza você vai ver injustiça. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para todos os filhos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não há injustiça, veja bem, abençoado, não há injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. E veja mais a justiça de Deus, aqui em Gálatas, isso aqui também é bem importante, porque eu já vi muitos abençoados, principalmente chamado evangélico, orar mediante a essa situação aqui. Né? Olha só, até eu tive parentes que passaram por isso, bem pertinho. Gálatas capítulo 6, isso aqui também é justiça de Deus. Muito não entende, Deus não é injusto. Olha só, 6, versículo 7. Não erreis. Versículo 7, é isso. Não erreis. Deus, estamos falando aqui de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Em outra tradução diz, de Deus não se zomba. Por quê? Tudo é tudo, não é isso? Ou tem alguma coisa que eu poderia não acrescentar nesse tudo? Não. Tudo, desde o dia que você nasce até o dia que você deixa esse corpo, até o dia que você morre. Tudo que o homem ou a mulher, o Filho de Deus, semear, plantar, fizer, praticar, isso também ceifará. Também ceifará. Por quê? O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Como é que se manifesta a justiça de Deus aí? O que você planta, você colhe. Você não pode querer colher alguma coisa que você não plantou. Por exemplo, o abençoado planta banana a vida toda, desde que nasceu. Aí quando está na velhice, né, já puxando já das pernas, plantou banana a vida toda.
ele ora a Deus, pedindo a Deus para colher jaca. Você acha que Deus vai permitir que ele colha jaca se ele plantou banana a vida toda? Deus não é injusto, abençoado. Tudo que o homem plantar, é isso que ele vai colher. Se você gosta de jaca, você tem que plantar de jaca, não é banana. Seria uma injustiça de Deus. Aí Deus seria injusto. Se você fumou a vida toda. Eu tive um parente, até meu pai, meus tios, alguns primos, que se meteram nesse plantio de cigarro, fumaram desde criança. Quando chegaram na velhice, estava tudo perdido. Aqui, tudo, você sabe que a nicotina faz no corpo de uma pessoa. Você é proibido fumar? Não, mas Deus é justo. Se você plantou isso, o que você vai colher? Você vai colher uma vida saudável? Você vai colher saúde quando estiver na sua velhice? Claro que não, Deus não é injusto, abençoado. Deus é justo. De maneira nenhuma você vai colher aquilo que você não plantou. É isso que diz no verso 7. Não erreis, não se deixe enganar. Deus não é injusto. Deus não se deixa escarnecer. Deus é justo. Onde está a justiça aqui? Tudo que você plantar, isso então o homem colherá. Não há injustiça. Plantar na carne, você vai colher o quê? Corrupção. O que você planta na carne, você colhe corrupção. Agora, se você plantar no Espírito, o que acontece? Você colhe os frutos da vida eterna. Você vai viver bem, você vai viver feliz. Romanos capítulo 5, versículo 17. Aquele que recebe o conhecimento desse Evangelho, que é o poder de Deus, vai viver melhor aqui, muito bem aqui nessa vida. Você entende, você julga pelo Evangelho o que você pode plantar, o que você não deve plantar. Não é que você não pode, você é livre para plantar. Você não deve. Você vai plantar coisas que depois vão te fazer mal. A justiça de Deus é abençoada. Ela vem, isso não é agora. Deus ele é assim, justo, isso não é agora. Ela vem desde a antiguidade, desde os tempos antigos, que Deus vem tratando assim. Olha só aqui Isaías. Vamos ler aqui Isaías, capítulo 46. Vamos voltar aqui na antiguidade. Já estamos aqui chegando já no final. 46, no versículo 9. Olha o que ele diz. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Aqui Isaías já profetizava isso. Desde a antiguidade, que eu sou Deus. Deus falando através de Isaías. E não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Não existe nem parecido com Deus. Imagina, uma certa vez ele foi jurar. O que ele disse? Juro por mim mesmo, porque não tem ninguém semelhante a mim para que eu possa jurar. Jurou por ele mesmo. E o versículo 10, ele diz assim, que anuncia o fim desde o princípio. Antes de acontecer, antes de dar o tiro de largada e começar, ele já anuncia o que vai acontecer lá na frente. Ele já sabe o que vai acontecer lá. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que não aconteceram, que digo, o meu conselho será firme. E fará o quê? Toda a minha vontade. Deus já falava através de Isaías que cumpriria toda a sua vontade. O conselho, a vontade, a justiça de Deus está firme, abençoado, desde antes da fundação do mundo. Por isso tem certos tipos de oração que eu mesmo fazia lá no sistema religioso, é que não acontecia nada. Por quê? Deus já tinha estabelecido o contrário lá. Antes da fundação do mundo, ele disse, vai ser assim. E a vontade dele, pessoal, ele deixou aqui bem claro. Farei toda a minha vontade. Não é só uma parte que ele iria fazer. Toda a minha vontade. Então vamos ver aqui, 2 Timóteo, a vontade de Deus que antes da fundação do mundo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, antes da fundação do mundo, versículo 9, que nos salvou, quando? Antes da fundação do mundo. Nos salvou e chamou. Essa foi a vontade de Deus para nós, os filhos, desde antes da fundação do mundo, com uma santa vocação. Não adianta que você não vai mudar, pessoal. É santa vocação mesmo. Não segundo as nossas obras. Não, Senhor, porque eu vou jejuar. Não, Senhor, porque eu vou subir um monte. Porque eu vou dar uma oferta, dobrada, oferta dobrada. Não é pelas nossas obras. Mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos séculos, antes do relógio começar a andar, Deus já havia feito todas essas coisas. Ele estabeleceu a vontade dele lá. Por isso que hoje nós falamos, se você é um filho,
você não vai se perder jamais, porque a vontade dele vai ter que se cumprir na sua vida, você gostando ou você não gostando, não adianta. A vontade dele é soberana, é uma vez para sempre. E diz mais, não segundo a nossa justiça. Não é porque você é uma pessoa tremenda, né? Sabe, tem uns abençoados aqui, são tremendos, que Deus te salvou. Ou não, pelo contrário, não, aquele sujeito ali, aquilo ali não é possível. Aquilo ali também não é isso, abençoado. Mas é segundo a justiça de Deus, que nos foi dada, nos foi imputada aqui, ó. Foi imputada aqui na nossa mente, no nosso espírito, desde antes da fundação do mundo. Essa é a justiça dele. Isso que aconteceu. Filipenses 2, vamos aqui a Filipenses. Não, volte aqui, Filipenses tem que voltar. 2, no versículo 13, ele fala assim, ó, porque Deus, o olheiro, aquele que faz o que quer, aquele que é o dono da verdade, porque Deus é o que opera em você, em mim, tanto o querer, olha aqui, vê se é justiça, o querer como o efetuar, como o realizar, segundo a sua boa vontade, não é segundo a injustiça. O realizar, o querer, o realizar, a justiça é de Deus, não é injusto, não existe, abençoado, injustiça da parte de Deus, não há injustiça da parte de Deus, foi Ele que formou o vaso, é isso que a religião não alcança, foi o próprio Deus, veja bem, foi o próprio Deus que criou o vaso. Então, ele não pode quebrar na hora que ele quer. Ele não pode salvar o vaso que ele quis salvar. Ele não pode jogar no lixo o vaso que ele quis jogar. Se foi ele que formou o vaso, e mais, foi ele que pagou o preço por esse vaso lá na cruz quando ele morreu. Pagou um preço de sangue. Pagou ali, ó, à vista. Foi ele que formou o vaso. Ele sabe qual é o vaso de honra e ele também sabe qual é o vaso criado para a destruição. Somente ele sabe, abençoado, porque nós não trazemos aí na nossa testa, ninguém traz, não, eu sou vaso de salvação. Ou o contrário, é isso, eu sou vaso de perdição. Não, isso não existe, não tem como saber isso. E mesmo porque, para dificultar mais as coisas, o que diz o Evangelho? Não é segundo as nossas obras. Efésios capítulo 2, versículo 9, versículo 8 diz que essa escolha foi feita pela graça através da fé. E diz que não veio das obras para que ninguém se glorie. Porque senão, ó, eu não fiz nada de errado, né? Então não é por obras, abençoado. Não adianta você achar que você vai chegar na minha frente porque você não fez nada errado, eu não consigo nem andar em pé, né? Tropeço até para andar. Não vai, porque não é pelas obras. Foi o querer, foi a justiça de Deus. E Deus não é injusto. Nunca foi injusto. E vamos concluir então aqui, ó, Romanos capítulo 12. Olha só, o abençoado brigou comigo, né? Ele questionou, como é que pode ser essa vontade? Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Bem conhecido, mas nós gostamos de ler esses versos, abençoado, porque nos fazem bem. São versos que tratam a palavra do nosso Pai falando aqui. Então, se você ama o seu pai, o seu pai pode falar a mesma coisa com você 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, que vai te trazer alegria e satisfação do mesmo jeito, porque você ama o seu pai. Agora, se você não gosta do seu pai, de repente você nem é filho, né? Aí falou uma coisinha, você vai falar isso de novo. Olha o que diz aqui, ó, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, aqui a palavra escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo bem. Agora o versículo 2 diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, com esse século, porque esse mundo, esse século que era a lei de Moisés, vivia por vista, não é isso? E nós andamos por fé. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pelo vosso conhecimento. Para quê? Quando você muda a sua forma de entender, de conhecer, quando você trata com o Evangelho de Deus, quando você procura mudar a sua forma de pensar, mas segundo o Evangelho, para quê? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na sua vida, pessoal, a vontade de Deus é perfeita. Não há injustiça da parte de Deus. A vontade de Deus é santa, perfeita e agradável. Nunca, preste bem atenção que eu vou te falar, nunca injusta.
Nunca injusta. Se você hoje não está bem, está passando uma situação complicada, com certeza, abençoado, é a justiça de Deus na sua vida, porque você ontem deve ter feito alguma coisa diferente. Então o que você vai fazer? Hoje você vai plantar bem, para amanhã você estar tranquilo, não é isso? Mas nunca haverá injustiça da parte de Deus, porque Deus é justo. Foi Ele que formou o vaso, vamos repetir, ó. Foi Ele que formou o vaso, então Ele determinou esse vaso aqui para honra, esse vaso aqui para desonra. Onde está a injustiça? Não existe essa injustiça. Deus fez da maneira que Ele quis. Por isso que Ele é Deus. Abençoados, recebo que você tenha entendido, que você tenha gostado daquilo que você ouviu, porque é a palavra do seu Pai. Eu chamo você, eu convido você que compartilhe mais uma vez aí a mensagem para que outros alcancem, que outros entendam que não há justiça da parte de Deus, que Deus é justo em tudo, 100% de justiça de Deus. E também, se por acaso você ainda não está inscrito aí no nosso canal do YouTube, se inscreva para que a palavra corra e seja glorificada. Melhor domingo para você. E domingo que vem, dia 13, aí vamos colocar a data certinha, dia 13, estaremos aqui falando mais um pouco a respeito da justiça do nosso Pai, que é santa, perfeita e agradável na nossa vida. Melhor domingo para todos.